E é o que o público do canal gosta também, muitas dúvidas sobre a Elise, porque, né, é um caso muito emblemático aqui do Brasil, bastante repercussão na época, até hoje, né, e com a série da Netflix também, depois que veio a público também, o caso voltou a ser discutido na mídia. Você participou ativamente do documentário dela? O documentário, ele nasce no meu escritório. Ah, é? Foi você que teve a ideia? Na verdade, a ideia em si de documentário, não. Mas junto com a equipe, lá na minha sala do escritório, com a minha esposa, depois com a jornalista Thaís Nunes, a minha ideia inicialmente era fazer um filme. Eu achava que o filme era bem legal. E por quê? Porque eu sempre recebi muitos pedidos de entrevista dela. Uhum. Que ela nunca tinha falado. Não, até eu não então. deixava ela falar. Essa não concordava. De jeito nenhum deixava ela falar, porque quando a gente compara com os outros casos, que benefício que a pessoa teve quando falou? Nada. Outros absolutamente nenhum. Acusados, você diz. Com outros casos, assim, de repercussão, etc. Lógico, cada caso é um caso. O dela tinha a peculiaridade dela ter confessado, então são detalhes que são importantes. Ao mesmo tempo, é uma questão de estratégia. Sempre estratégia. O ela falar, talvez me tirasse um elemento surpresa para o tribunal do júri que eu queria. Porque é muito legal você convencer 210 milhões de pessoas. Mas a gente não precisa. Eu preciso convencer 4 pessoas do conselho de sentença. Se eu convencer 7, melhor. Se as 210 milhões de pessoas acharem que eu tenho razão, mais legal ainda. Mas não era esse o objetivo, né? O objetivo, 4 pessoas, 7, e tá resolvido o meu problema. Então, ela nunca tinha falado. Ao mesmo tempo, a história dela era muito interessante. Que foi a história que eu levei para o tribunal do júri, né? Porque eu consegui visualizar que a história dela, ao contrário da maioria das pessoas, que normalmente tem uma vida que vai seguindo uma linha meio que reta. Uma vida linear, né? Bem linear. O dela sempre foi altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. E eu entendi que se eu contasse isso no tribunal do júri, eu acreditava que os jurados poderiam entender aquele ato dela, que era o ato de ter ceifado a vida do marido dela. Então, nunca ter pedido a absolvição dela. Eu também pedi a condenação da minha cliente. Você pediu a condenação da sua própria cliente? Pedi a condenação no tribunal do júri. Como assim? Mas porque ela é uma reconfessa de um homicídio. Entendi que ali, dadas as circunstâncias do caso, não cabia eu pedir a legítima defesa. Que os jurados não iam acolher a legítima defesa, mas não pelo ato do homicídio, mas pelo ato da ocultação de cadáver. E aí a legítima defesa ela ficaria muito prejudicada, embora a ocultação de cadáver seja um crime na nossa legislação dos menores, porque tem uma pena de 1 a 3 anos. Então você só não pediu legítima defesa por causa da ocultação de cadáver? Foi. Mas pelo crime você acha que teria elementos? Sim, teria bastante elementos, mas eu acho que a gente tem que trabalhar com a realidade do tribunal do júri, que é uma realidade bem diferente dos outros casos. Mas eu pedi para ela um homicídio com um privilégio, que seria uma causa de diminuição de pena, por ela ter reagido a uma injusta provocação da vítima, né? Logo em seguida, uma injusta provocação, reagiu e acabou tirando a vida dele. Mas qual que seria a injusta provocação que justificaria tirar a vida de alguém? Ela havia numa violência doméstica, uma violência psicológica há 6 meses. E no ato em si ali, daquela noite onde tudo aconteceu, teve tanto as ofensas verbais, quanto ofensa física, e que acabou levando ao disparo da arma. Então, ali eu pedi, e por um voto não foi acolhido no tribunal do júri. Eu vi você falando que o único voto foi feito errado. Foi nesse caso que o... Foi nesse caso. Foi nessa hora. Eu tinha uma psicóloga praticamente o tempo inteiro no tribunal do júri, analisando os jurados, a postura dos jurados. Você pediu uma psicóloga na sua equipe? Eu tinha 10 pessoas na minha equipe. 10 pessoas para conseguir construir uma boa defesa para Elise. Entre as 10 pessoas, uma delas era uma psicóloga que ela era importantíssima pra gente ali no tribunal do júri, porque ela ficava sentada e eu sabia que ia ter muitos elementos que eu ia surpreender a acusação. Eu estava preparando esse júri fazia 4 anos, né? Então, muito tempo de preparo, conhecendo cada vírgula do processo, cada elemento de prova, cada coisa que eu ia levar.
Então eu precisava surpreender. Entendia que a surpresa era fundamental, tanto quanto a duração do julgamento. Precisava estender o júri e causar surpresas. Estender o júri. Suas duas estratégias. E a psicóloga, ela tinha uma função de ficar analisando o comportamento da acusação e dos jurados, ao mesmo tempo que ela sempre estava ali preocupada em tentar fazer uma leitura corporal, né? Então, se a gente estava causando incômodo no jurado, se não estava causando incômodo. Então, no júri, a gente tem muitos embates entre defesa e acusação. É normal. Independente do estilo que você tenha, mais formal, menos formal, é normal você ter alguns embates. Uma das funções que ela tinha lá, ela era mostrar pra gente quando era para continuar o embate. Então ela fazia um sinal para mim que era para continuar, porque os jurados estavam gostando, ela lia os jurados e achava que eles estavam gostando daquele embate. Ao mesmo tempo que ela poderia fazer assim, que era para cortar, independente de quem tivesse falado por último, era para parar de falar. Porque você estava desagradando os jurados, e a partir do momento que você está desagradando aquela pessoa que você precisa dela depois para votar, é melhor você não continuar. Com certeza. Independente do que você falar, você não precisa ganhar toda a discussão. Você precisa ganhar o jurado. Exato. Então ela tinha essa função muito legal. E esta pessoa ela não conseguiu ler para saber se o voto ia ser favorável à defesa ou não. E ele era homem. E, teoricamente, a gente achava que o voto dele provavelmente seria um voto contrário. Que a gente não conseguiu ler. Sim, uma incógnita. Quando estava votando ali na sala, que eles chamam de sala secreta, que secreta não tem nada, mas quando estava votando ali na sala secreta, na hora da aquisitação do privilégio, ele comentou que ele tinha colocado na urna, ele recebia o sim e o não, e ele colocou errado o voto dele e pediu para mudar. Eu, naquela época, não usava aparelho auditivo, então eu nem percebi a discussão. A Juliana que depois me contou. Mas ela e uma colega minha, que também estava na defesa, a Roseli, elas entenderam que era homem, votou errado, deixa ficar. Mas depois ele veio falar pra gente que ele tinha votado a favor do privilégio. Acontece. E com isso, qual foi o impacto desse erro? Eu excluí 2 de 3 qualificadoras e com o privilégio o crime não seria hediondo. Então ela teria saído com a gente andando do tribunal do júri naquele dia e teria tido uma redução da pena dela. Nossa, então teve um impacto bem ruim para a equipe de defesa. Mas ao mesmo tempo, se a gente parar para pensar, né, ela ficou com 16 anos, no fim de tudo, por a prática desse homicídio. Ela foi condenada a 16 anos. 16 anos. Primeiro foi 19 e alguns meses, depois a gente reduziu no STJ, acabou ficando 16 anos. Não sei se o Tribunal de Justiça não entenderia que essa decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos e mandaria julgar novamente, porque é um caso midiático, com diversos fatores que acabam contribuindo para ser uma solução muito diferente dos casos normais que nós temos. Por exemplo, só nessa mesma vara, eu fiz o levantamento de todas as condenações do Tribunal do Júri até o dia em que ela foi condenada, que foi dada a sentença pelo Dr. Adilson, que é um desembargador que eu adoro, hoje ele é desembargador, acho ele excelente, muito competente. Mas nesse caso específico, eu peguei todas as decisões do último ano inteiro, para saber quanto que ele já tinha aplicado de aumento e de diminuição nos casos, o que ele tinha feito. Só no caso dela e no caso do Gil Rugai, ele procedeu ao aumento de 1/4 de pena. Por 2 vezes, na primeira fase e depois na segunda fase. E nenhuma das outras. Mas cada caso é um caso, não é isso? Cada caso é um caso. Mas quando a gente pega um universo grande de condenações, um ano inteiro, do 5º Tribunal do Júri de São Paulo, estou falando bastante processo, né? São Paulo tem uma quantidade bem grande. Você está falando que os casos mais midiáticos, ele aumentou a pena? Seria isso? Nesses 2 casos, especificamente, teve aumento de 1/4. E nenhuma das outras teve. Aí eu junto uma tabela, tá, no processo, para demonstrar isso. Mas não fica só em primeira instância. O STJ fez a mesma coisa. O STJ, até o julgamento dela, sempre compensou a agravante de ter praticado o crime contra o cônjuge com a atenuante da confissão. Ou seja, uma compensa a outra, você zera e está tudo
está resolvida essa parte da segunda fase. Certo. Uma pela outra. Compensação entre circunstâncias em que o STJ sempre entendeu de igual relevância. No caso dela, eles não fizeram isso. Procedeu ao aumento de 1/6 e depois só baixou 1/6. Quer dizer, aumentou 1/4, desculpa, e depois abaixou 1/6. Mais pena, porque o caso é midiático. Não tem outra justificativa. Quando você muda a regra que é para todo mundo e você coloca na balança e você vai analisar, a única justificativa é que deu repercussão na mídia. Se não fosse, não teria isso. Então, considerando tudo isso, é possível, ou provável, que em 2016, se eu tivesse conseguido ali o privilégio, ela sairia comigo andando ali. Mas teria recurso do Ministério Público e certamente teria um outro júri, seria uma outra discussão. Tudo que eu levei no tribunal do júri naquela época ia ter que mudar tudo, fazer completamente diferente, porque eu já não teria mais o elemento surpresa. Entendi. Você usou sua estratégia de surpreender os jurados com a história de vida que a Elise tem. De fato, é uma história bem pesada de vida. A gente ficou sabendo no documentário dela.